Bom dia, meus irmãos, Paz de Cristo. É com muita alegria que eu estou aqui hoje visitando os irmãos do Guanabara pela primeira vez. É a primeira vez que vocês me veem, mas eu sei que vocês conhecem a minha esposa e a família dela. Então, pelo menos, eu fui enxertado ali na família Porfírio. E eu agradeço muito a recepção calorosa que os irmãos me deram assim que a gente entra no salão do culto. É tão bom ver os irmãos. A gente sabe que a gente tem uma família espalhada em vários lugares do mundo, do Brasil e até aqui nessa mesma região. Então, muito obrigado. Eu quero agradecer também o irmão que estava ministrando os louvores. Acho que se eu citasse aqui os louvores que ele cantou, a pregação já estava feita, porque tem algumas coisas que tem tudo a ver. E isso é graças ao Espírito Santo. A gente não combinou. Foi o Espírito Santo que trabalhou nessa conexão aí. Então, muito obrigado ao irmão. Quem aqui tem carteira de habilitação e dirige? Pode levantar sua mão, por favor. Muita gente tem carteira de habilitação e dirige. Se eu perguntar para você o que um volante faz e qual que é a importância de um volante dentro de um carro, o que você me responderia? Direção. O volante ele dá direção, né? Então, quando você entra, quantas vezes você usa o volante quando você vai dirigir? Todas as vezes. Então, é um acessório importante, é um acessório essencial que a gente vê ali dentro do automóvel. Agora, o que um step, aquele que fica guardado lá atrás, o que ele faz? Quando que ele é usado? Pneu fura, ele é um substituto, não é verdade? O pneu step, você não pode ficar andando por aí com ele. Ele tem um tempo para ser usado e ele é substituto, é de uma forma temporária que você usa esse pneu. Então, nessa manhã, eu vou compartilhar com os irmãos a importância da oração na vida de um discípulo de Cristo. Por isso, eu quero que você reflita sobre essa pergunta que eu vou fazer. A oração, ela tem sido o seu volante ou o seu step? Ela tem direcionado a sua vida ou você só usa quando precisa nos momentos mais difíceis? Pense sobre isso. Como que você avalia a sua vida de oração como discípulo de Cristo? Sei que nós escutamos isso várias vezes durante a nossa caminhada cristã, mas a oração é uma das coisas mais importantes. Porque é um momento que a gente tem de conversa com Deus, é um momento que a gente tem de intimidade com o nosso Pai. E o que a oração pode causar de bom na vida de um discípulo de Cristo? Tanta coisa. A oração, ela nos aproxima de Deus. Então, nós cremos nisso. E por nós cremos que a oração nos aproxima de Deus, nós oramos por inúmeros motivos. Nós oramos quando nós estamos apertados financeiramente. Nós oramos pelo nosso trabalho, nós oramos pela nossa família, nós oramos pela nossa saúde, nós oramos para ficar mais calmos em algumas situações que a gente está muito estressado. Então a gente ora em diversas situações, desde as mais fáceis e mais alegres de lidar, até as mais difíceis e as situações mais dolorosas. Por exemplo, como uma perda de uma pessoa. Então, nós oramos em inúmeras situações. Agora, me responde sinceramente e responda para você. Nós não gostaríamos de orar mais? Nós não gostaríamos de orar de uma forma mais íntima? De uma forma mais intensa? De uma forma mais comprometida com o nosso Deus? A oração nos conduz a uma comunhão íntima com Deus e a principal disciplina espiritual que nós vemos. Quando eu oro, primeira coisa, orar é mudar. Através da sua oração,
eu tenho o poder de mudar algumas situações através da oração. Orar pode causar transformação, pode causar amadurecimento, pode causar crescimento espiritual. Orar é o contato do amor de Deus entre o homem, é essa conexão. E essa conexão acontece através do nome de Jesus. Mas eu também posso compartilhar algumas coisas negativas que podem acontecer na oração. E acontece mesmo. Às vezes nós limitamos o poder de Deus através da nossa oração. A gente ora, mas às vezes é como se a gente tivesse perdido as esperanças e não tem muita fé. Às vezes a gente quer fazer coisas grandes, coisas muito grandes na nossa vida, decisões importantes, sem o contato de Deus. Acontece. Mas Deus, ele nos convida para algo diferente. Ele nos convida para nós abrirmos espaço para que Ele possa agir. Ele nos convida a buscar a presença dEle todos os dias, como Jesus buscava. E nessa manhã eu vou compartilhar três coisas que Jesus, ele praticava na oração dele. Nós vemos Jesus praticando. A primeira coisa, na oração, nós precisamos ter fé, como Jesus. A fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova daquilo que não vemos. Isso está escrito lá em Hebreus. E sem fé é impossível a gente agradar a Deus. É impossível. Ou seja, nós sabemos, a igreja de Cristo aqui que se reúne no Guanabara sabe em quem nós cremos. Nós temos certeza, nós estamos convictos de que há um Deus que quer planos melhores para nós, que tem planos melhores para nós. Você tem convicção disso? Amém. Amém. E Jesus, ele sabia disso. Ele sabia que ele precisava ter fé no Pai. E é por isso que ele orava com fé em Deus. Por exemplo, em João capítulo 12, se você puder abrir sua Bíblia, por favor, João capítulo 12. João capítulo 12, versículo 27. João capítulo 12, versículo 27 diz assim. Na verdade, Jesus ele estava ali em Jerusalém, poucos dias antes de ser preso, poucos dias antes de ser morto, e ele estava prestes a realizar o maior gesto de amor que a humanidade já viu, o maior gesto de fé que a humanidade já viu, e ele sabia o resultado que isso causaria, e nós somos prova do resultado que isso causou. Nós estamos aqui hoje por causa disso. Então, ele estava num momento difícil. E o que ele devia fazer nessa hora? Ele devia confiar no amor do Pai? Ou ele e continuar a sua jornada? Ou ele devia chegar ali e falar, olha, eu não consigo, eu desisto desse caminho, é muito difícil. O que ele devia fazer? A lição nesse trecho mais importante que Jesus nos ensinou, que Jesus ensinou aos discípulos dele sobre a oração, começou quando ele perguntou para os discípulos como achavam que ele deveria orar. E aí no versículo 27 tem um trecho que fala, que direi? Que direi? Pai, salva-me desta hora? Eu vou dizer isso? Jesus falando, né? Como se Jesus estivesse falando. Que direi? Pai, salva-me dessa hora? Talvez as pessoas tenham concordado naquele momento. Diz isso. Já que você vai passar por um momento tão difícil, diz isso. Pai, salva-me desta hora? Não. Jesus, ele queria que os apóstolos aprendessem uma oração melhor. Olha a convicção dele. Eu vim exatamente para isso. Para esta hora, ele veio. Então, ele disse a oração que queria que os seus discípulos ouvissem. Pai, glorifica o teu nome, no versículo 28.
Pai, glorifica o teu nome. Jesus, ele nos ensina o que precisamos saber sobre a oração e o que significa ter fé em Deus nas nossas orações. Porque em todas as situações que você passar pela sua vida, você tem a opção de fazer duas orações. Ou você vai fazer, Pai, salva-me desta hora, ou você vai dizer, Pai, glorifica o teu nome. E eu creio que vocês vão dizer, Pai, glorifica o teu nome, porque nós temos fé, nós temos convicção no nosso Salvador. Nosso mestre, ele escolheu ter fé. Jesus escolheu ter fé no Pai. Ele tinha confiança. E nós também vamos dizer, Pai, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Nós também iremos dizer isso. Que assim seja. Segunda coisa que Jesus ele praticava na oração dele, e nós como discípulos precisamos também, nós precisamos ter compaixão, como Jesus tinha. Compaixão, ter empatia e compaixão é você sentir a dor do outro e você se colocar no lugar do outro. É importante ter isso. Quando nós lemos os evangelhos, a gente fica impressionado com a compaixão de Jesus. Ele nunca deixou de se tocar com as tristezas e com as condições desesperadas das pessoas. Ele estava sempre lá, presente. Você pode até imaginar como que era a agenda de Jesus. Irmãos, era assim, do nascer ao pôr do sol, Jesus ele recebia pedidos. Por exemplo, Jesus, minha sogra está com febre. Jesus, meu servo está doente. Jesus, minha filha está enferma. Mestre, minha filha está possuída por um demônio. Tantas coisas que as pessoas pediam para Jesus, tantas coisas, ele ouvia tantos pedidos, que algumas vezes os discípulos eles tentavam afastar a multidão de Jesus. É engraçado isso. Mas ele não deixava de lado a dor das pessoas. Jesus não deixava de lado a compaixão. Em Mateus capítulo 15, versículo 30, Mateus capítulo 15, versículo 30, vai confirmar isso para nós. Mateus capítulo 15, versículo 30 diz assim: grandes multidões dirigiram-se a ele, levando-lhe aleijados, cegos, mancos, mudos e muitos outros, que o versículo ficaria enorme se ele citasse todo mundo aqui. E os colocaram aos seus pés, e ele os curou. Jesus, ele teve compaixão por causa da situação de doença, de fome, de morte, de coisas físicas que as pessoas sentiram. Mas não era apenas por causa disso que ele tinha compaixão das pessoas. A compaixão dele era muito maior diante das situações espirituais. E essa é a coisa mais importante. É diante das coisas espirituais que as pessoas passavam. Por exemplo, volta um pouquinho as páginas, Mateus 9. Mateus 9, versículo 35 ao 38. Mateus capítulo 9, versículo 35 ao 38. Diz assim: Jesus percorreu todas as cidades e todos os povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, o que ele teve? Teve compaixão delas. Por quê? Por que ele teve compaixão delas? O versículo responde: porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Ou seja, aqui mostra Jesus compadecido da multidão, que eram pessoas como ovelhas sem pastor, pessoas perdidas, pessoas vagando no mundo sem direção, só vivendo aqui a sua
70, 80 anos no máximo e não tinha um propósito. E Jesus, ele se preocupava com isso. Alguém podia olhar para esse versículo aqui, alguém pode olhar para esse versículo e falar, o problema é deles, eles escolheram isso. Mas Jesus, ele não ignorava isso. E nós, como discípulos de Cristo, nós também vemos muitas pessoas aflitas, desamparadas, como ovelhas sem pastor. E o nosso Mestre Jesus, ele teve compaixão delas. E nós, como discípulos, também precisamos ter compaixão das pessoas. Então, se tem uma coisa que Jesus, ele nos encoraja a fazer, é sentir compaixão. Se preocupe. Escute quando uma pessoa está falando com você. Ofereça uma oração para essa pessoa. Você conhece tantas pessoas no seu dia a dia. E se uma pessoa chegar em você e te pedir oração, ore. Ore realmente. Eu estou falando isso porque inúmeras vezes já me pediram orações e a gente esquece tantas as coisas que a gente faz e esquece de orar pela pessoa. Acontece. Mas o encorajamento de Jesus aqui é diferente. Realmente ore pela pessoa, interceda por aquele pedido, coloque esse pedido aos pés de Jesus. Meus irmãos, terceiro e último ponto que Jesus praticava. Na oração, nós precisamos ser criança, como Jesus. O que será que significa isso? Ser criança. Eu não estou dizendo, não estou te encorajando a você agir como uma criança. Não é essa a ideia. Mas como ser criança na oração? A ideia é que você mostre dependência do seu Pai. É que você seja sincero, é que você seja honesto, como uma criança é. Pode perceber. Na oração nós somos convidados a sermos sinceros e íntimos com Deus, assim como as crianças são com os seus pais. Mateus capítulo 18, versículo 3 e 4. Mateus capítulo 18, versículo 3 e 4. Diz assim: em verdade lhes digo que, a não ser que vocês mudem e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Você já ouviu uma criança, você que é pai, você vai entender isso provavelmente, e você que tem algum contato com alguma criança, você vai entender isso também. Você já viu uma criança falar com um pai depois de um longo dia na escolinha? Pensa agora, o que o seu filho ou o que a criança que você tem em contato, o que ela fala para você? Ela vai contar tudo o que aconteceu no início do dia ao término do dia. E nos dias tristes? Você vai perceber que ele vai estar um pouco chateado, vai estar um pouquinho cabisbaixo, mas ele vai contar para você também. As crianças fazem isso. Elas comunicam de uma forma sincera o que ocorreu durante o dia delas. Elas têm confiança no pai, elas se aproximam, buscam ser ouvidos pelo pai. A criança sabe a figura paterna que ela tem. E nós, como discípulos de Jesus, nós sabemos a figura paterna que nós temos também. Jesus, ele dependia de Deus de uma forma tão linda e tão encorajadora para nós. Quando nós lemos o Evangelho de João, a gente se perde
em tantas vezes que Jesus ele fala, diversas situações que Jesus ele fala que ele não faz nada sozinho, que tudo que ele faz é por causa do Pai. Quem realiza a obra, quem permite que as coisas aconteçam, quem tem o controle da situação é o nosso Deus. Ele está no controle. Ele está no controle do barco. Então, olha para os evangelhos. Quantas vezes nós lemos passagens dizendo que Jesus, ele ia para lugares solitários e orava. E ele passava a noite inteira orando para Deus. Ele buscava essa intimidade. Ele tinha dependência no Pai. O modelo de dependência que Jesus tinha em Deus é o modelo que nós, como discípulos de Cristo, precisamos buscar também. É um modelo de intimidade, é um modelo de prioridade, é um modelo de relacionamento. Então, seja como Jesus na oração, seja como uma criança com um coração convertido, seja dependente. Portanto, meus irmãos, nós vimos que Jesus, na sua vida de oração, ele praticava essas coisas. E só para a gente fazer uma pequena revisão, vamos fazer uma pequena revisão. Na oração, precisamos, como Jesus, primeira coisa é fé. Segunda coisa, compaixão, positivo. Terceira coisa é ser como criança. Então, fé, compaixão e ser como criança, ou seja, ser dependente do Pai. Essas coisas Jesus ele praticava. E é por isso que eu quero encorajar os irmãos. Ore como Jesus. Ele era alguém que levava a oração como o volante da sua vida. Não era como o step. Ele usava. Eu sei que naquela época não tinha carro, né, para a gente fazer essa comparação, mas hoje tem, e a gente entende essa comparação. Ele é o nosso exemplo perfeito que nós podemos melhorar, e muito, na nossa vida de oração. E que a oração, ela deve ser a nossa primeira ação como discípulo. Antes de fazer qualquer coisa, antes de qualquer decisão que você tome no seu dia, a oração é a primeira atitude, é a primeira ação que você deve tomar. Diante disso, eu gostaria de deixar alguns encorajamentos para os irmãos. Eu sei que hoje o mundo ele tá bem moderno, né? E todo mundo praticamente aqui, se você usa o WhatsApp, pode levantar a sua mão. Se você usa o WhatsApp, olha, bastante gente usa o WhatsApp aqui, né? Todo mundo praticamente tem aquele grupo que só tem você, que você coloca as suas anotações nele, né? Vocês têm isso? Aquele grupo que só tem você lá? Tem, né? Todo mundo tem. Então, por que você não cria o grupo e você adiciona uma pessoa e remove ela depois, né? E você coloca o nome do grupo de Deus. É uma forma prática que você pode fazer no seu dia de conversar com Deus. Você mandar uma mensagem para Ele e dizer, Pai, tal fulana me pediu oração e eu quero entregar ao Senhor. Ou você escreveu uma oração quando você está ali no seu momento de almoço, não sei. Eu quero encorajar os irmãos. Escreva uma oração, fala sobre a sua fé que você tem em Deus. Também eu gostaria de encorajar os irmãos que você perguntasse para alguém nessa semana, posso orar por você? Anote o pedido de oração dessa pessoa. Ore realmente por essa pessoa. Compartilhe com um grupo de oração que você participa, com um grupo casa, com um pequeno grupo. Outra coisa, se você tem filhos, ou se você tem contato com alguma criança, eu quero te encorajar, o seu filho, eu quero encorajar você a escutar a oração do seu filho. Escuta a oração desse pequenino, você vai ver a sinceridade que ele tem. Caso você esteja aqui hoje e você queira aprender mais
sobre a vida de Jesus, sobre o plano de salvação que Ele tem para você, para a sua vida, venha à frente, enquanto nós cantamos enquanto nós, eu não sei se canta um hino depois, canta um hino depois, venha à frente enquanto nós cantamos o próximo hino. Ou também você pode conversar com algum líder espiritual dessa congregação, para ele te ajudar a você entregar a sua vida para Jesus. Mas o meu encorajamento para você hoje não deixe essa decisão para amanhã. Essa é a decisão mais importante que você vai tomar na sua vida. Irmãos, que possamos a cada dia mais orar como Jesus, ter fé, ter compaixão e ser dependente do Pai. Que Deus nos abençoe.